Vamos Muito iniciar bom. então, Vivi. Vamos lá. Fazer uma oração Isso, e já isso iniciamos. Em mesmo. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Cheia o de graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre Bendita as sois vós, entre mulheres, as mulheres. e bendito é o fruto Bendito é o do vosso fruto ventre, do vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por pecadores, nós, pecadores, agora e na agora hora de e nossa na hora de morte. nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, Rogai por rogai por nós. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Amém. mais uma vez, boa noite, Vivi. Seja muito bem-vinda a, Boa noite. a esta live. E eu quero, primeiramente, que antes de eu começar a fazer alguma pergunta, que você se apresente, fale onde você mora, quem você é, onde você veio, para onde você vai, o que você estuda, quais são o seu currículo Lattes. Fica à vontade. Eu não, padre, isso tudo é muito duvidoso. Falar de currículo Lattes é muito duvidoso, né? A gente pode ser tudo mentira e essas coisas, acho É que é tudo uma verdade. ilusão. É uma ilusão. É, eu, eu sou uma pessoa, eu sou das artes, essa é a minha vocação, esse é o tema da minha vida. Então, dá para ver que desde criança, assim, tudo da minha vida se desenvolve a partir de um contexto muito ligado à arte, assim, desde a minha infância, assim, o que me chamava atenção, que eu gostava de brincar e tudo, e aí isso foi amadurecendo e hoje virou profissão, né? Então, a forma como eu fui alfabetizada pela minha mãe, a forma como eu fui esteticamente educada pela minha mãe, faz muito sentido, assim, como se tudo isso conversasse, né, pensando no chamado da minha vida, no tema da minha vida. E eu lembro que os meus pais até me incentivaram a seguir outras profissões, outras coisas, mas era como se realmente o amor por aquilo, pela essa atmosfera de criação artística, assim, fosse natural, né, fosse uma propensão natural da minha vocação. E eu sou feliz por poder trabalhar profissionalmente com isso. Então, eu sou professora na universidade há mais ou menos uns 9, 10 anos, e trabalho dou aulas esporádicas em cursos de extensão, assim, fora da universidade, e trabalho com cinema. Então, há cerca de 3 anos e meio, eu comecei a trabalhar com cinema. Então, estudei várias linguagens artísticas, assim, durante a minha vida, mas era como se eu estudasse, sei lá, por 2 anos a música, estudasse por 2 anos tal coisa, desenho, não sei o quê, mas nunca aquilo amadurecesse, sabe, mais do que aquele determinado tempo. E eu sempre me perguntava, né, será que eu não vou conseguir me aprofundar em nenhuma linguagem artística com a produção? Porque você espera ter um retorno, né, econômico, uma estabilidade, assim, com a profissão, né? E aí, quando o cinema chegou na minha formação, que eu tive uma mobilidade estudantil em Portugal, fiquei um ano lá, eu estudei cinema, comecei a trabalhar com cinema documental, escolhi trabalhar com cinema documental, é como se a resposta daquilo viesse, sabe? Eu entendesse por que eu devia ter um conhecimento artístico de várias linguagens, porque a resposta foi o cinema, né? Era como se eu tivesse que entender um pouco de cada coisa para conseguir organizar os filmes, estruturar os filmes. E tem muita coisa aí para nascer, né, no meio disso tudo. Mas eu sou católica, né, antes de qualquer coisa. Então, toda a minha criação artística, ela tem um olhar voltado para o catolicismo, ou pelo menos para a beleza, né? Então, sigo uma perspectiva mais tradicional de produção em arte. Sou classiquenta, acho que classiquenta é uma palavra que me define, assim, bem engraçado, né? Gosto de coisas mais clássicas e gosto de coisas mais tradicionais dentro da arte, embora tenha muita pesquisa relacionada, por exemplo, às novas tecnologias no ensino. Então, também tem um pé dentro da arte da atualidade, mas o meu amor mesmo é pelas belas artes. E acho que é mais ou menos isso. Me tornei sua dirigida aí tem um ano, mais ou menos, né, padre? Um ano e pouco, já passou de um ano. Sim, Né, Deus nos aproximou. Para mim é muito importante ter o senhor como diretor, por termos uma afinidade também de estudos, né? claro. Então podemos falar dos mesmos problemas, assim, isso é muito bom. É uma sorte muito grande, uma alegria muito grande poder contar, além do diretor ser um aporte espiritual, ser um aporte técnico também para o olhar das coisas, né? Então poder conversar sobre essas coisas é algo que me agrada muito, né? Me deixa bem contente, Uhum. assim. Acho que é isso. Tá Acho que bom. é isso. Então vamos para o tema. Antes de nós iniciarmos, Vivi, assim, é, com uma, com a parte da arte em relação ao sagrado, etc., essa relação que existe,
eu acho que primeiro nós deveríamos conceituar beleza, né? Assim, a verdade, ela é objetiva, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que lançar como pressuposto, senão a gente vai ficar aqui divagando. Então, a verdade, ela é objetiva, ela não é subjetiva, né? Não tem como ser a verdade ser subjetiva. Isso é um pressuposto filosófico, a gente sabe disso, não vamos se delongar por aqui. Mas então, primeiro, a verdade é objetiva. A gente sabe que o que é verdade, ok. Mas a beleza, muitas pessoas acham que a beleza não é subjetiva. E por ser um transcendental divino, a verdade, a bondade, a beleza, ela não pode ser subjetiva, porque Deus não é subjetivo, né? Deus é objetivo. Então, as pessoas falam, não, o que é verdade, ok. O que é bom, tá bom. Mas ainda hoje em dia, tem pessoas que acham que aquilo que é bom é ruim, aquilo que é ruim é bom. Mas tudo bem, mas ainda conseguem ter uma noção do que é mal e do que é bom. Uhum. Agora, aquilo que é belo e aquilo que é feio, as pessoas não têm mais critério nenhum, não é? Então, eu creio que nesse primeiro passo, né, por uma visão hoje de a ditadura do consenso da feiura, nós temos que dizer essa palavra. Ou seja, todo mundo diz que é bonito. Adoro o feio, idolatro o feio. Exato, idolatro o feio. E você está vendo que aquilo é feio, mas você, por uma pressão social, diz que aquilo não é bonito para não ficar feio com ninguém. Então eu queria que você pudesse falar para nós, Santo Tomás de Aquino já definiu, né, beleza enquanto harmonia, clareza e integridade, né? Mas falar um pouco para nós desse caráter objetivo da beleza e essa relação da arte com o sagrado. Uhum. Acho que antes de definir a beleza, padre, é importante a gente entender o contexto sociocultural, que é o momento que a gente vive, né? Que eu costumo falar, assim, os estudiosos dessa área chamam-no de pós-modernidade. Então, a visão, existe uma cosmovisão nesse tempo, existe uma cosmovisão nesse momento. E é a partir disso que a definição de beleza, como o senhor falou, de uma forma relativizada, assim, ela ganha um corpo, né? A partir da pós-modernidade. Numa relação caótica, assim, é um fenômeno social a gente vive. Estudiosos não falam que isso é bom ou que isso é mal, apenas apresentam isso como um tempo de caos, assim, um tempo de confusão. Eu não sei como que alguém acha que um tempo de confusão pode ser algo bom, né? Porque ninguém fica em paz quando está confuso com algo, ninguém fica em paz quando tem um conflito interior, né, ou externo mesmo, por algum motivo. Então é nesse momento que nós estamos, é moda ter múltiplas identidades de cultura, então ser várias coisas ao mesmo tempo, e até mesmo nós somos muito tentados a viver várias coisas ao mesmo tempo, e na verdade você vê que isso nos acomete de uma série de erros, assim, nos faz aprender um pouco de várias coisas, ou conhecer várias pessoas, e ao mesmo tempo conhecer pouco de quem importa, né, as nossas famílias, as pessoas que estão perto da gente, as mídias sociais são um exemplo disso, né, que nos expõe demais, e até mesmo os estudos, então as pessoas tendem a conhecer um pouco de cada coisa e não se especializam em nada. Então, isso torna um conhecimento muito superficial, ao contrário, por exemplo, de uma época mais introspectiva, como a gente pensa no período da Idade Média, por exemplo, onde as pessoas dedicavam a vida para um tema. Eu sempre falo para os meus orientados da faculdade, né, eu digo assim, das faculdades, eu digo, olha, vocês pensem na possibilidade de dedicar a vida de vocês para estudar um tema só. Pense na possibilidade de amadurecer pela vida, por uma década, estudando um único tema, para ganhar corpo, ganhar profundidade. E se você for numa universidade mais tradicional, mais antiga, portuguesa, né, algum lugar da Europa antiga, você vai entender que os professores não querem que você leia 2 meses sobre um autor e escreva um artigo, igual aqui no Brasil, né? A gente tem quem vive de pesquisa. Eu vivi com o bolsa da CAPES por muito tempo, então você tem que ler um livro e escrever um artigo na outra semana daquilo. Então você não tem uma profundidade no tema e está falando cientificamente daquilo, e o seu artigo vai ser um capítulo de um livro. Então, se alguém for pesquisar naquele tema, vai ler o artigo, mas a pessoa leu aquela coisa lá por 2 meses só, não teve uma profundidade. Então, esse pensamento de caos, esse pensamento de rapidez, assim, de que a gente chama de fast food, né, comida pronta, assim, ninguém mais prepara a refeição, ninguém mais cozinha, ninguém mais dedica horas para preparar algo, aquilo tudo é muito rápido. A palavra fast food, né, a palavra de comida rápida, pronta, ela nos fala muito, porque isso também a gente vê nas relações, na visão que as pessoas têm de mundo, na cosmovisão do mundo. As pessoas tudo querem rápido e pronto rápido, nem que aquilo não faça bem para a saúde, nem que aquilo não faça bem para a alma, querem um relacionamento rápido, não só um relacionamento conjugal, mas isso também para as amizades, né, na vida social, assim. Então tudo tem que ser muito exposto, muito rápido, e esse é o pensamento. E a arte, nesse momento, ela reflete isso. Então,
aquela frase que tem uma historinha assim de alguém que pergunta se a verdade é relativa ou não, e o cara diz que a verdade não, afirma não, a verdade ela não existe, não existe, e ele quer que aquilo seja uma verdade, então isso fica uma piada, né? Um professor vomitando algo para dizer que a verdade não é absoluta. Todo mundo aí acredita que a verdade não é absoluta, senão vou deixar todo mundo reprovado nessa cadeira, nessa disciplina. A verdade não é absoluta, mas ele está falando com absolutismo aquilo, e o aluno que vai contra aquilo, ele é rechaçado, o aluno reprova, e se a pessoa precisa de um diploma, um pai de família, alguém que precisa, né, economicamente se estabilizar, então vai obedecer o professor, vai entrar numa onda, né, de um pensamento. E assim por diante. Então, a pessoa que afirma que a verdade não é absoluta, está afirmando isso com maestria, ela exige que a pessoa acate aquilo como uma verdade. Então, isso é uma furada muito grande, né? Isso é muito contraditório. Mas, então, é no meio disso tudo, desse rolo todo, que vem o pensamento de que a beleza, ela é relativa, né? Uhum. Então, a gente entende, assim, que a beleza, ela não é relativa. A beleza, ela é absoluta. A beleza, ela existe, e você classifica tecnicamente, instrumentalmente, uma coisa como bela ou não. Então, se ela tem harmonia, integridade, clareza, ela é bela. Se ela não tem, ela não é bela. Então, existem questões técnicas para avaliar se algo é belo, se a parede de um quarto fica bela, né? Se ela é harmônica, se ela não é. Por exemplo, né, um quadro, uma pintura, alguma coisa. Tem um exercício, padre, e quem está vendo assim, a gente, que a gente faz para ensinar sobre harmonia para criança, sabe? Tipo, é muito legal. Por exemplo, recorta várias formas geométricas e dá uma folha de papel sulfite branco e divide no meio. A criança tem que equilibrar aquelas figuras geométricas dos dois lados. Então, se ela coloca tudo de um lado, então desse lado ela tem que inventar alguma coisa para equilibrar com aquilo, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Para causar uma harmonia. Então, esse princípio de equilibrar figuras num papel em branco, isso aqui vale para entender qualquer obra de arte. Uma cena de um filme, uma fotografia, um quadro, né? Um quadro renascentista, um quadro moderno, não sei se aquilo tem harmonia ou não. Então, esse é só um exemplo, né? Isso faz com que uma coisa seja bela ou não. Mas aí entra aquilo que nós chamamos de juízo de gosto, que é o meu juízo de gosto, o juízo de gosto do Senhor. Entendi. Então, existe a beleza, o que é belo e o que não é belo, mas existe o seu juízo de gosto, existe o meu juízo de gosto. Então, se eu fui criado num lugar onde os meus pais, os meus amigos não tinham uma educação estética, não tinha essa compreensão, um cuidado com a organização das coisas, com a beleza, só escutava, por exemplo, um tipo de música, o meu gosto estético ele vai se fechar naquilo. E eu vou passar a achar só as coisas parecidas com aquilo belas. Então, se me mostrarem a Capela Sistina lá do Michelangelo, o Bernardo conta sempre uma história que a mãe dele, né, fazia essas visitas de história da arte, assim, com turmas de empresários e tudo, para visitar os lugares históricos, e ela explicava isso daí. E quando eles foram para Roma, lá para a Capela Sistina, uma pessoa que foi com a mãe dele deu muita risada na Capela Sistina, achando, nossa, que cor forte, muito colorido, uma coisa assim. Então, se a pessoa não tem uma educação estética, ela pode ver a Capela Sistina e achar aquilo feio, entende? Então, é muito aquilo gosto quando alguém se apaixona também. Sim, mas vive justamente isso. Hoje as pessoas não se dão conta de que o juízo de gosto dela pode estar equivocado, ela tem que consertar isso dentro dela, mas não, ela acha que o gosto dela é aquele e ela quer impor aquilo sem se corrigir. Esse é o problema, né? E assim, não é que seja errado gostar de uma coisa feia, sabe, padre? Acho que todo mundo tem liberdade, assim, por exemplo, eu sempre falo ali no meu Instagram que eu amo música clássica, eu sou uma profissional da música clássica, eu sou contralto da música antiga, então eu fiz concertos pela Europa e cantando a música antiga, né? Mas eu tenho um gosto peculiar pro heavy metal. Né? Isso não está em primeiro lugar na minha vida, mas é um juízo de gosto meu, entendeu? Eu escuto heavy metal eventualmente, mesmo que eu trabalhe, que eu estude a musicologia da música antiga. Então eu estudo Palestrina, eu vou cantar Monteverde, mas eu gosto de escutar Megadeth, eu gosto de escutar o Epica, bandas de metal. Isso é juízo de gosto.
A obrigação, a sugestão para as pessoas é que elas conheçam um alto teor técnico, de coisas realmente tecnicamente boas, né? E aí, o que ela vai escolher, muito parecido com aquilo ou não, é a questão da pessoa, né? É o juízo de gosto da pessoa. Eu estudo cultura, né? Na academia, na universidade, eu estudo o conceito de cultura. A minha tese do mestrado foi sobre a cultura ucraniana. Eu estudo o tema da cultura. Esses livros que estão vendo aqui atrás, tem 2 estantes dessas que é só sobre cultura. Então tem aí autor católico, autor ateu, tem autor marxista, tem tudo, mas eu sei que cada um fala sobre o tema da cultura. E os caracteres assim, da nossa cultura sulista, eles são muito fortes, padre, na literatura, na música. São lindas as músicas campeiras, meu Deus do céu, e no CTG, dançar um baile piochado, sabe? É a coisa mais gostosa do mundo. Faz uns 8 anos que eu não faço isso, mas, inclusive, quero muito, assim, que o Covid passe. E isso é uma coisa bonita, isso aqui é uma coisa familiar, é uma coisa esteticamente harmoniosa. E aí, o juízo de gosto sobre particularidades é de cada pessoa. Mas é bom que a pessoa conheça quais são os clássicos da música, quais são os clássicos disso, daquilo. Isso vale para todas as artes. E aí a gente já falava com o senhor antes, em questão de a pessoa se apaixona por uma coisa feia, sabe? Por uma pessoa feia. E tá lá dizendo que aquilo é a coisa mais linda, que aquela pessoa é a pessoa mais linda do mundo. Todo mundo olha e pensa assim, mas não é tanto, né? Mas a pessoa tá lá, a pessoa não tem olhos para outra coisa, né? Porque ela tá descompensada ali com os sentidos dela e realmente há coisas que são mais belas na pessoa, talvez do que a aparência, né? Coisas de gosto, assim, similar. Essa é a nossa vida, né? Chesterton já dizia algo parecido com isso. Que é assim que funcionam as paixões, né? Sim. Mas, então, essas coisas, assim, né, elas são questão de juízo de gosto, né? Mas, assim, a beleza, ela não é relativa. Você analisa aquilo tecnicamente para saber se é bonito ou não, se é belo ou não. Aí, se a pessoa gosta de coisa feia ou de uma pessoa feia, de alguma coisa feia, é juízo de gosto da pessoa, né? É meu juízo de gosto com aquilo. Então, a beleza, algo tecnicamente belo, tem harmonia, tem integridade, tem clareza. Falar rapidamente sobre os 3 conceitos, né? A harmonia, como eu disse, é quando você pega um único quadro ou uma única proposta e ela realmente tem o mesmo peso visual de um lado e do outro. Assim, ela tem o mesmo peso visual no todo. O todo dela, se pusesse numa balança o tanto de elemento, ele vai pesar do mesmo jeito nos 2 lados, assim. Isso também, essas coisas, padre, elas não ficam só nas pinturas, na escultura, mas na música também. Sim. Então, nas artes como um todo, né? A gente entende isso. E também fora das artes, a gente entende isso na vida, assim. Na organização da nossa casa, nas paredes da nossa casa, em distribuir bem a mesa, arrumar a mesa, né? Você nunca coloca tudo de um lado só, você distribui as coisas ali, porque isso naturalmente nos dá uma harmonia visual. Você olha para aquilo e sente prazer, você sente paz naquilo, porque não tem uma poluição ali visual, né? Então aquilo tem uma espécie de harmonia. Tem uma coisa aqui que dá para mostrar para vocês entenderem isso. Por exemplo, isso aqui é a parede de um túmulo. Vocês estão vendo essa pintura aqui, no caso aqui? Sim. É a pedra, né? Então isso aqui tem harmonia, entende? A parte de cima, de baixo e dos lados, ela tem mais ou menos a mesma quantidade de elementos, entende? Então isso aqui é um exemplo de algo que tem harmonia dentro da arte. Então é como se no seu quarto, você fosse arrumar o quarto e juntasse todos os seus livros, todas as suas coisas num canto, cama, roupa, tudo num canto e o resto ficasse vazio, né? O teu quarto vai estar desarmônico, ele não está distribuído com as coisas. Tipo, eu tenho as paredes dos livros para esse lado aqui, e do outro lado que eu tenho essa poltrona aqui que é vermelha. Então é como se fosse a poltrona equilibrasse a mancha aqui da parede dos livros, assim. Isso é um exemplo. Então isso é harmonia. A integridade. Quando a gente olha lá para o Abapuru, por exemplo, sabe? Para aquelas coisas da Tarcísio do Amaral e tal, você vê que aquilo demora um pouco para entender se tem integridade ou não. Você olha para aquilo e você vê que está distorcido, né? Que a intenção a distribuição dos membros, ela não é muito natural, assim, é como se umas partes são maiores do que as outras e tal. Então, aquilo é uma obra sem integridade. É como se, né, não tivesse todo o corpo do mesmo tamanho e tal. É como a gente na quarentena agora está sem integridade, de tanto que engordou de ficar só comendo em casa. Mas, assim, são exemplos de, geralmente, obras de arte, assim, mais
obras de arte que não tem, que é como se, imagine uma escultura de uma pessoa comum, um homem comum, mas a perna está no lugar do braço, a cabeça está no lugar da barriga, né? E ele não tem cabeça. Então, você olha para aquilo e você demora um pouco para entender se aquelas partes se completam. Sim. Então, é como se não fosse, as coisas não se integrassem, né? É como se fossem peças de coisas separadas, assim. Então, isso é uma coisa sem integridade. E a clareza é quando você olha para aquilo, para aquela obra de arte, você entende realmente o que ela é, né? Você olha para lá para Pietà, que eu sempre gosto de falar dela, você entende exatamente o que é esta obra. Ela é a mãe da piedade, e ela tem um filho adulto, como se fosse o senhor Padre Lucas, e a mãe tem um filho adulto no colo, morto, e ela tem um semblante de ferrou, acabou tudo, não tem mais o que fazer, meu filho está morto aqui. Então, para quem é mãe olha para aquilo, né? Eu, infelizmente, não sou mãe ainda, mas para quem é mãe e olha para aquilo, deve ser muito mais triste ainda do que para a gente, assim, olhar, né, que não tem filhos, assim, ver aquela cena é muito triste. Porque você vai num velório, assim, comum, você vê é meio comum isso, mas quando morre um filho, né, a mãe ainda é viva, ela fica desolada, né, perto de um caixão. Agora imagine uma escultura em mármore que mostra a mãe não tá com o filho no caixão, ela tá com o filho nos braços e o filho tá morto. Então você olha para aquilo, além de entender claramente aquilo que ela quer dizer, você ainda tem aquilo que o Aristóteles chama de catarse, né? Mas que comumente a gente chama assim de repensar a vida. Você tem uma situação de purificação com aquilo, né? Você toma um susto primeiro, você fica um tempo pensando, eu sou um nada, minha vida é um nada, eu sou a pior pessoa, eu preciso melhorar, porque se ele morreu por mim, eu tenho que emendar minha vida, né? Então você ainda passa um processo para purgar, né, a alma, assim, alcança um crescimento espiritual por meio da experiência da contemplação daquela imagem, porque ela tem clareza, porque você olha para ela e você entende aquilo que ela é. Não é como uma arte assim daquelas que, sei lá, é um cocô mesmo. Estou falando isso como um exemplo de que já houve instalações de arte com isso, com fezes, né? Ou o mictório lá do Duchamp, alguma coisa que tem que ter um artigo junto explicando o porquê que aquilo é arte, entende? Então, não é autoexplicativo, precisa de uma ideologia que justifique aquilo como arte. Uhum. Então, não tem clareza. Você olha para aquilo, você precisa pensar por muito tempo para entender por que aquilo é arte, qual que é a crítica do autor, o que ele quer talvez desconstruir ou intencionar com aquilo, né? Então tem uma complexidade aí. Então se tem harmonia, se tem integridade, se tem clareza, é belo, senão não é. E para tirar a provinha assim da dúvida, eu sempre falo, brincando, daquelas técnicas de estética dos salões de beleza, que está muito na moda agora, que se chama harmonização facial, que é quando você vai lá no salão, eles injetam os negócios assim no teu rosto e tudo, ou tiram de um lado um pouco de banho, não sei o que é, tipo, modelam sobrancelha, para que as duas, é como se traçasse, né, uma linha divisória no rosto e os dois lados tivessem que ter as mesmas medidas de proporção, né? Esse é um exemplo de um rosto harmonizado ou não. O meu não tem harmonia, então falta coisa aí para ser uma Gisele Bündchen. Tô longe disso. Então, é um exemplo, né? A Angelina Jolie tem o rosto harmonizado, o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio. Não é à toa que eles são ícones das telas, assim, porque são pessoas que agradam, né, o espectador quando vê aquilo, né? Porque eles têm uma harmonia, né? E aí as pessoas falam de beleza relativa ou não, mas as pessoas gostam de ficar bonitas, né? As pessoas gostam de se arrumar, as pessoas gostam de ficar perto de pessoas belas. Então, é um pouco estranho dizer que a beleza não importa, porque na hora de escolher as pessoas, assim, né, para conhecer, então as pessoas sempre olham para as pessoas bonitas. Então, não é muito relativo, né? A beleza, ela existe. Tecnicamente, a beleza existe. Tá. E aí é só importante separar isso do juízo de gosto, né? Tá. O juízo de gosto pode não ser belo, ele pode ser para uma coisa que não é bonita, realmente. E aí é a liberdade de cada um. Tá. Muito bem, Vivi. E nos primeiros, trazendo esse conceito agora, para os primeiros cristãos, como que eles absorveram a arte, não é? Expressaram, porque São Tomás de Aquino vai dizer que a vida humana tem dois tipos de conhecimento, o sensível e o intelecto, né? Aquilo que passa pelos sentidos, aquilo que é puramente abstrato, que a inteligência consegue abstrair. E a arte passa por todos os sentidos, né?
E então os primeiros cristãos tiveram esse contato, e nós vemos isso em todas as catacumbas e percebemos em vários locais, mas eu queria que você falasse um pouco desse contato, da arte dos primeiros cristãos. Padre, eu estou muito historiadora da arte agora, porque a pesquisa dos meus orientandos está se afunilando para momentos históricos, assim, então eu estou bem inclinada para momentos assim da história da arte, tanto para concluir os livros também, quanto para ajudar os meus alunos. E eu tenho ficado fascinada por aprender mais, entender mais sobre a arte dos primeiros cristãos. Então é importante a gente entender que o cristianismo ele surge durante o Império Romano. Então, eram os imperadores, né, que foi um deles que mandou matar Cristo e assim por diante. E aí, quando Cristo é morto, continua a questão da perseguição com os apóstolos, com os primeiros cristãos, né, com as pessoas que se manifestavam na fé em Cristo. Então, todo mundo morria ali, né, não podia se mostrar como cristão. Então, tem a questão das catacumbas. Então, os cristãos, eles se reuniam no interior de Roma, saíam de Roma, andavam lá, sei lá, 2 horas, 3 horas, 1 hora, iam para o interior de Roma, onde ficasse um pouco mais difícil o acesso, e eles realmente se reuniam em catacumbas, né? Uhum. Buracos, cavernas, mais ou menos isso, onde havia muita penumbra. A sanidade lá não era aquelas coisas, mas era a única opção que eles tinham para rezar as missas, para celebrar a missa, para rezar e tudo mais. E aí alguns se passavam a viver lá, a morar lá e tudo mais. E a gente encontra registro de arte das catacumbas. O padre Sérgio Muniz, na ocasião do Domingo do Bom Pastor, né, ontem do Evangelho ali, ele postou uma imagem lá no Facebook de um bom pastor desenhado nas catacumbas. Então é uma pintura muito rudimentar. Você vê que a tinta assim ela já se degrada bastante. Imagina que ficou num ambiente úmido, né, lá por muito tempo e tudo. Mas eu só vi aquela imagem que eu quero fazer um post essa semana sobre aquela pintura. Então nós encontramos registros pictóricos nas catacumbas. Uhum. E nas igrejas, né, perto das catacumbas, nas basílicas, né, perto das catacumbas. Então tem retratos ali da forma como eles rezavam, né, as pessoas, né, reunidas, mas principalmente de passagens bíblicas, né, tipo coisas assim que vão se compilar na Sagrada Escritura. Então a gente vê passagens da vida de Cristo ali nas catacumbas, ali nas paredes. Então, assim como esse exemplo do Bom Pastor, outras situações da vida de Cristo ali nas catacumbas. Dá aquela impressão de que morre o Cristo, sei lá, 50 anos antes ali, 60 anos antes ou menos, ou quê? E aí as pessoas vão passando umas para as outras as coisas pela tradição oral, né? Vão passando as histórias da vida de Cristo pela tradição oral, vão contando as histórias. E aí elas vão pintando aquilo também para ser uma forma de registro, né? Uhum. Então, no meio impresso ainda não existia, né? A imprensa ali não existia. Então, a imprensa que eles tinham era a forma que eles tinham de comunicar aquilo, era por aqueles desenhos. E aí, historicamente falando, a gente vê que a arte dos primeiros cristãos, né, a arte cristã primitiva, ela herda muita herança estética e estilística de Grécia e Roma antiga. Então a gente está falando aí numa linha da história do tempo, né, do Egito Antigo, depois de Grécia, depois de Roma. Né, Grécia como a mãe da cultura no Ocidente, e aí Roma como uma segunda cidade, exemplo aí de construção de estilos, assim. E aí essa arte dos primeiros cristãos, por se desenvolver nos primeiros anos, lá, né, nos anos do Império Romano, ela tem muitas características das pinturas romanas. Uhum. Então, se for para ver o que vai surgindo nos túmulos, como esse túmulo que eu mostrei para vocês ali no livro, a escultura, os registros de pintura, depois os mosaicos, eles têm as mesmas técnicas estéticas, os mesmos recursos estilísticos de Grécia e Roma antiga. Então, se pegar pinturas pagãs, gregas e romanas da Antiguidade Clássica, e se procurar no Google digitar a arte dos primeiros cristãos, você vai encontrar uma semelhança muito grande entre uma e outra, né? Porque era o que estava na moda, eram as técnicas que estavam disponíveis naquele tempo. Então é possível falar
que a arte dos primeiros cristãos herda uma carga estilística muito grande de Roma, né? De Roma e da Grécia, por ali. E a gente vê também a arte cristã primitiva num conflito que é lindo, é maravilhoso de estudar isso, que é a questão da divisão do Império Romano lá para Constantinopla, né? Então tem uma questão política ali, uma briga. Gente, como é delicioso falar isso, porque eu sou descendente de ucranianos, então chegar a contar essa história é como se fechasse a história toda voltando ali para o Oriente, né? Para a ascendência ali da minha família. Quero dizer oi para a Esperança, que acabou de entrar. Olá, SP! A ESP é minha amiga da Galícia, então ela tá ao lado de Santiago de Compostela, ela tá ao lado de onde está o Santiago lá. É uma grande amiga minha, e só para falar que eu e ela temos um projeto de música antiga que é muito legal e que esse ano, se Deus quiser, a gente desanda as coisas e grava umas músicas aí bem bonito. Mas seguindo o raciocínio da questão da arte dos primeiros cristãos, né? Nessa divisão do Império Romano. Então a gente vê uma questão política, um conflito político ali, e que a Roma ela se desestabiliza quanto à sede, né, do Império, e Constantinopla, que hoje é Istambul, se torna a capital. Então o Império sai de Roma e vai para Constantinopla. E lá é Oriente. Então a questão estilística, né, da arte, ela tem um outro lado. É daí que surge a questão iconográfica. A gente vê, hoje tem muito ícone que tem caráter mais ocidental, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente vê que tem ícones que tem bem cara assim, de pinturas comuns, assim, de quadros comuns, mas é comum para a gente entender como ícone um lado bizantino da arte, né, aí que surge. Então, por mais que isso depois enfraqueça e volte para Roma, houve um tempo em que Roma empobreceu muito politicamente. Quem mandou, quem decidiu tudo foi Constantinopla. Então, por muito tempo, o cristianismo e, com isso, a arte, né, do cristianismo foi propagada pelo mundo, pelos países, por causa do lado oriental. Então, quando Roma enfraquece, Constantinopla fica firme, e a partir de lá que o cristianismo se expande. Uhum. Os apóstolos que foram para aquele lado, André, Santo André, né, cria o catecismo, cria um rito, né, o rito bizantino, e assim por diante as coisas vão se espalhando por lá, os ritos, né, a partir de lá. Sim. Devem ter uns 28 ou 32 ritos que são em comum com a Igreja Católica, mas que nascem para aquele lado lá da Grécia, estão unidos a Roma, mas que tem um outro aporte de cultura. Então, a arte dos primeiros cristãos surge com essa ideia das catacumbas, surge com a representação de passagens da vida de Cristo lá nas catacumbas, mas depois com essa história de uma divisão política, ela segura um pouco nesse lado do Ocidente e se desenvolve a partir dessa perspectiva oriental, dessa perspectiva de estilo bizantino, né, que vai para o lado de Constantinopla. Uhum. Mas esse aí é mais ou menos o começo do zelo, né, com a representação artística da arte, assim, da arte sacra, né, começa mais ou menos nessa história toda. Sim, o importante fazer um adeno aqui, que os primeiros cristãos, a gente percebe que eles colheram da cultura grega e romana os estilos, a técnica, etc. Esse tem uma forte influência. Porém, o que acontece é que parece que eles não estão preocupados, como nós vamos depois ver no Renascimento, com a perfeição de uma escultura ou de uma imagem, porque eles estão pintando algo que está fora deste mundo. Eles estão pintando o Cristo ressuscitado, a Virgem Maria com seu corpo glorioso, os santos que morreram. É uma pintura escatológica. Então ela não tem uma aderência com... Ela não está interessada em fazer um nariz perfeito, um corpo perfeito, como nós vamos ver depois no Renascimento, porque ele dá esse salto escatológico na pintura. Então as esculturas, as pinturas, como a gente pode ver isso muito bem na igreja ortodoxa, de todas as igrejas do Bizantino, o ícone, o nariz é maior, os ouvidos são maiores, a boca é menor, o olho é bem maior. Então você vê que essa pintura não tem proporção. Não, é porque ela está pintando uma realidade... A preocupação não era com forma. Não, a realidade é celeste. Eles pintavam nos tetos das igrejas, porque a realidade era outra. A vida eterna. Essa é a novidade cristã. Eles estavam preocupados com isso, né? A forma não era uma preocupação da estética da iconografia. Ela não é até hoje. Então, tem muitos ícones que são
tradicionalmente falando, pro iconógrafo, né, quando vai escrever um ícone, tem uma série de regras, assim, tipo, o ícone tem que ser benzido depois e tal, para ele valer, para ele ser um ícone, né, e tal, considerado um ícone mesmo e tudo. Mas existe isso hoje a gente não segue essa questão da forma, né? Então é muito comum, por exemplo, uma criança, o Jesus no colo de Nossa Senhora, por exemplo, ele não é representado como coisas com formas assim menores, né? Ele é como se fosse um adulto em miniatura. Uhum. A criança na iconografia, ela não tem assim, mãozinha pequenininha, os dedinhos menores, não. É a mãozona lá grande, o rosto grande, só que nos formatos grandes, só que no tamanho menor, né? Não sei se eu me expressei bem, mas as medidas são as mesmas medidas do adulto, só que num tamanho menor. Não são adaptadas assim para o real tamanho de criança, né? Isso não é. Uhum. Sim. E Vivi, nesse período, né, que a gente tem enfim, depois desse período que nós temos a Constantinopla, e a gente tem uma queda do Império Romano, daí a gente tem a reestruturação do Império Romano, daí a gente tem um apogeu no gótico, né? A gente podia falar um pouco também sobre isso, né? A teologia colocada em pedras, as esculturas, as igrejas, né? A luz, né? Você podia falar também para nós um pouco sobre isso? Acho que antes de passar de fase do joguinho, acho que eu esqueci de um detalhe, Padre, que esteticamente muito bonito também, que é a inserção do ouro na iconografia. Então é como se faltassem recursos para expressar a realeza de Cristo, a realeza dos santos, e o que eles encontram ali de maior poder é o ouro, né? Então vamos tacar ouro nas paredes lá de tudo, dos ícones, de tudo lá. Como se fosse um recurso estilístico também, para representar a realeza de Cristo lá por meio da iconografia. Então, muito ouro nos ícones. Se a gente pesquisar ícones bizantinos antigos, tem muito, muito ouro. Hoje a gente trabalha com ouro nos ícones, mas é uma coisa que começa já desde o início da representação artística, né? Sim. Da organização do cristianismo lá pro lado do Oriente. Então, era um lugar favoravelmente, economicamente mais favorável, então vamos colocar o ouro, as pedras preciosas, tem muito ícone com pedra preciosa, também para tentar mostrar a realeza de Cristo, a realeza dos santos, né? Uma forma de representar isso. Uhum. Aí o senhor fala, a gente atravessa, Padre, durante a Idade Média, coisas que dariam 200 lives só sobre isso. Sim. Acho que tem muita adaptação popular de cultura que é muito bonita na Idade Média, né? As pessoas falam, Idade Média, não sei o que, os monges lá viviam uma confusão, não sei o que, mas ninguém estudou, na verdade, a Idade Média para falar. Musicalmente, a Idade Média se não o período mais rico, é um dos mais ricos, assim, dentro da musicologia, dentro dos estudos artísticos. Uhum. E isso está relacionado à fé do povo, à devoção popular. Existia aquilo que a igreja queria mesmo que fosse daquela forma, cantado, né, e tudo, mas existiam adaptações populares de músicas religiosas para, por exemplo, os vilancicos, né, que eram músicas que surgiam a partir de muito dialeto popular, de muitas coisas nas festividades, por exemplo, no Natal, no Nascimento de Cristo, e aí eram adaptadas músicas que tinham uma melodia popular e o texto litúrgico, né? Então dava uma mescla, assim. Uhum. Aí nisso as igrejas lotavam, as igrejas enchiam, né? Era como eu pegar as músicas da moda e soltar isso na boca do povo, lá na celebração. Então, coisas que antigamente, nesse momento, só o coro cantava, só o mestre de capela, lá, o coro que cantava, nessas solenidades já tinha uma abertura popular, né? Uma adaptação, assim. Então, nunca que a questão da arte sacra foi engessada. Nunca que ela foi uma coisa assim vertical, sabe? Vamos impor, a igreja impõe, né? Mas sempre teve muita coisa assim, considerando também a cultura do povo, sabe? É muito bonito ver isso tudo. E aí a gente vê o desenvolvimento de uma riqueza catequética por meio da arte na Idade Média. Então, as técnicas foram aperfeiçoadas, né? A gente vê os mosaicos, daria para dar aulas só sobre os mosaicos medievais nas igrejas. E a gente vê que muitos desses mosaicos que foram criados muito, 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 muito antes, nesse tempo aí, e eles existiram no tempo das guerras, né, das guerras que a gente passou no mundo, as duas, muitas igrejas e muitas basílicas retiravam esses vitrais, né, inclusive tem a história do Monte Cassino, que eles,
que foi tirado os vitrais e enterrado embaixo da basílica para passar a guerra. Sim. Aí os monges diziam assim, a gente pode morrer, mas a nossa cultura não pode morrer. A gente vai para a fita agora, vão matar a gente, mas alguém vai encontrar isso aqui e vai instalar de novo. Então, a importância que a igreja deu para a cultura, Sim. a importância que a igreja deu para a arte, eu não sei se é a igreja que deu importância para a expressão artística ou a arte que dá importância para o sagrado, sabe? Eu não sei, sim, dizer qual que é, né? Mas isso tudo, a arte sempre foi muito valorizada, né? Como uma expressão. A gente vê nesse período uma coisa que nos dá muita saudade hoje na compreensão moderna de arquitetura, que são as igrejas voltadas para o céu. Né? Uma vida que se volta para o céu. Você olha de longe, a torre da igreja, ela se destaca numa comunidade, ela se destaca na cidade. Essas catedrais antigas, nas propostas medievais e arquitetônicas. É como se o sujeito lá, os indivíduos, né, para não ser tão marxista, o indivíduo mesmo, que a gente é indivíduo, né, não é um sujeito histórico só, a gente tem coisas particulares, né, aqui dentro, uma alma, uma história, a história de uma alma, né, dentro de cada um. É como se o indivíduo olhasse para aquela igreja que está apontando para o céu e o imaginário da pessoa, observando aquilo, fizesse com que se formasse a ponto da pessoa também querer viver uma vida voltada para o céu. Uma vida esbelta, uma vida esguia, né? Uma vida que olhe para o céu, que caminhe no céu, cuja todas as suas ações, toda a sua vida ela se desenvolva voltada para o céu. Então isso é muito rico também, isso é muito bonito, né? De se pensar. E é uma questão de estilo, é uma simples uma simples questão de estilo estético, né? Desse tempo da Idade Média. Sim, a gente percebe isso claramente, e acho que é de fundamental importância a gente observar que a Idade Média, os ritos se unificaram depois no século XV, né, com o Concílio de Trento, século XVI, perdão. Mas antes existia uma liberdade de culto, no sentido de uma riqueza litúrgica que proporcionava, então, um canto popular, uma arquitetura, mas que o auge da Idade Média, no século XI, século XII, né? Ali é a teologia que chegou no seu ponto ápice, né, com São Tomás de Aquino, e a gente percebe que não havia dislexia entre aquilo que se cria, aquilo que a pessoa, que a igreja, que se vivia, aquilo que se acreditava, o que se vivia, aquilo que se pintava, era um todo. A arquitetura era era um só. A liturgia correspondia à arquitetura da igreja respondia à liturgia, a vida das pessoas era elevada, Deus era o centro, então era uma coisa harmônica, né? A sociedade como em si, a arte proporcionava uma unificação da vida daquele povo. Pensar, padre, que as igrejas, eu vou falar bem devagar o nome do mosteiro, para quem estiver nos assistindo pode procurar, ou alguém que está assistindo puder escrever, que também escreve, por favor. É o Mosteiro de Alcobaça, em Portugal. Então pesquisem imagens, mas pesquisem depois que acabar a live, não deixem a gente aqui. Pesquisem lá o Mosteiro de Alcobaça, em Portugal. Se vocês assistirem ao documentário As Artes do Belo, que eu dirigi, no episódio da arquitetura eu mostro essa igreja, eu mostro o Mosteiro de Alcobaça. Então, ele é uma construção medieval. Então, pensar que aquilo também foi construído, pensado na voz, pensado no canto, né? Naquela época era o canto-chão, não existíamos uma revolução, não passávamos por uma revolução industrial ali naquele tempo, então não existia nenhum microfone, não existia nenhuma caixa de som, nenhuma guitarra, né, graças a Jesus Cristo. E naquele tempo era a voz, né, era o canto-chão. Nem a polifonia vocal ainda não existia lá naquele tempo da criação do mosteiro, da construção do Mosteiro de Alcobaça. Então a gente vê ali que a voz ela era um instrumento de louvor, a melodia do canto-chão era o que completava o texto litúrgico, e a igreja, né, essa coisa esguia, né, esbelta, é a igreja mais alta que eu já fui, eu acho. E procurem lá para vocês entenderem a dimensão do que eu estou falando de igreja alta. Imaginem soltar a voz lá dentro, cantar lá dentro. Sim. Né, Sim. Ressoar lá dentro o texto litúrgico, um coro de pessoas, de religiosos que já deram a vida por Cristo, já vivem lá por Cristo. Eu acho assim que é uma coisa que chega a ser angelical, né? Pensar em ter vivido nesse tempo.
Vivi, eu vou encerrar a live agora, porque está quase numa hora. Falta Você tá brincando, padre, que já falta deu uma cinco hora. minutos. E então, porque a gente entrou faltando Você tá 10 para as brincando 8. comigo. Então eu vou encerrar, daí a gente já entra de novo. Então, Tá bom. pessoal, fiquem por aí. Ok. Tá? Só um momento que a gente vai falar agora sobre o sagrado e a beleza, e depois a gente entra sobre as comissões de arquitetura e arte sacra. Tá bom? Segura aí, já voltamos. Tá. Sobre essa relação hoje, né, do sagrado com a beleza e o sagrado, a gente vê hoje, enfim, eu vou falar a parte teológica, né? A gente sabe que o Concílio Vaticano II pediu, na Sacrosanto do Concilium, que se tomasse muito cuidado, né, ao trazer elementos, etc. A igreja não tem um estilo próprio, a igreja não tem um gosto dela, né? Ela está a serviço das culturas, porém, a igreja sabe que existem coisas que são perpétuas, que são perenes, né? E o Sacrosanto Concílio nos fala justamente disso, que é para tomar cuidado com a liberdade exacerbada que acaba levando em nada, né? Acaba se transformando o juízo de gosto, como você disse, se torna o critério da construção de igrejas, das esculturas, das pinturas. Se a pessoa, o arquiteto gosta daquele estilo dele modernoso e ele enfia aquilo na igreja e pronto. O artista A moda passa e a igreja não tem dinheiro para fazer outra. Exato. A paróquia não tem dinheiro para fazer outra igreja, né? Exatamente. Sei então, bem. esse tipo de coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair, né? Uhum. Então, hoje, a gente percebe, né, o pessoal que está entrando, eu e a Vivi estamos fazendo pós-graduação em arquitetura e arte sacra, e a gente percebe que existe muita honestidade, sim, né, em alguns professores que nos auxiliam, né, mas existe, sim, também, sorrateiramente, uma tentativa de demolição dessa tradição da igreja, né, de 2000 anos, de arquitetura, de arte, de tudo isso, de beleza, pela moda, em troca da moda. Pela moda, em troca do modismo de hoje pós-moderno. A igreja está de joelhos, parece que coagida, a ser assim, ser um espaço vazio, minimalista, branco, sem nada, né? Enfim. Clean, né? A gente fala do conceito clean. Sentidos, a gente estuda fala o conceito mais clean, né? Matando os sentidos, porque você não consegue ver nada, você não vê, não tem contato, não tem tato, você não tem nada. Você, enfim, mas o que acontece? Então nós percebemos que e isso começa a influenciar o quê? Na música, porque uma igreja construída dessa forma, você coloca um órgão lá dentro, ele já não funciona, né? Você constrói uma igreja que você não consegue celebrar a liturgia direito, porque ela não está a serviço da liturgia, a liturgia que deveria ser o critério da construção de uma igreja, ela se torna refém da construção de uma igreja. Então a gente começa a ver esses problemas pós-modernos que adentram e na vida da comunidade, né, padre? E que ela fica refém. A vida da comunidade está diretamente relacionada a isso, né? Então é como se... Deixa eu só perguntar, o vídeo voltou normal ou não? Não, ainda não. Tá carregando. Tá uma bolinha assim circulando. Ok. Tá, mas pensando assim, padre, um padre que não tem um zelo estilístico com a igreja, que não tem um zelo estético com a igreja, dificilmente ele vai ter um zelo com a vida das pessoas na sua paróquia. Então, o padre que gosta dessas igrejas peladas, assim, dessas igrejas de parede clean, sabe, de parede lisa, sem representações piedosas da vida de Cristo, da vida dos santos, sem representações que mostrem o sofrimento de Cristo, sabe? Toda a via sacra, por exemplo, ou a vida ali dos santos, sabe? Pensar assim, um padre que não tem um zelo com essas coisas, aquele padre que bem modernoso, vai ser aquele padre que vai confessar a pessoa e vai dizer que o pecado, a pessoa vai lá contra o pecado, né? A gente sabe o que é pecado, a gente tem a lista dos 10 mandamentos justamente para saber o que é pecado, né? Se você fez alguma coisa fora aquilo, lá por pensamento ou por gesto mesmo, por ação, você fez um pecado mortal, né? Sim. Então a gente sabe que é pecado, você vai confessar já sabendo que é pecado. E quem não sabe, confere pela lista dos 10 mandamentos. Mas o padre que não tem um zelo estético com a igreja, ele é aquele padre que você vai se confessar, ele olha pra tua cara e diz, não, minha filha, mas isso não é pecado. Veja bem, Jesus é amor no coração, né? Você não pode exagerar nas coisas, você não pode... As coisas são relativas, dependendo do lado, isso não é pecado, dependendo do lado
sendo que a gente sabe que tem um termômetro para saber se aquilo é pecado ou não é, né? Então, assim, geralmente o padre que não tem um zelo com a organização estética, a estética é uma palavra que eu gosto, mas a gente pode substituí-la por aparência. Então, se o padre ele não tem um zelo com a aparência da igreja, com a aparência da paróquia, dificilmente ele vai ter um zelo com a vida dos paroquianos, entende, padre? É um reflexo de um pensamento. Sim. Então, assim, aí nós vemos a entrada da teologia da libertação, né? Então, os padres que foram formados pela teologia da libertação, eles não se dão conta disso, mas eles vivem longe de um olhar de piedade. E, assim, não falando dos padres, eu como leiga, né? Mas falando dos próprios leigos. Então, assim, tem muito leigo que é presidente das comissões, dos conselhos paroquiais, e que também é tão moderno quanto o padre, né? E aí fica difícil de cuidar das coisas. Provavelmente é uma pessoa que vive uma vida desregrada, que vive uma vida irregular ou alguma coisa assim, que não tá nem aí para se acertar, para se regularizar, entende? É óbvio que não vai ter que vai ter um desleixo com as coisas, não vai ter um cuidado em planejar as coisas da paróquia, né, da comunidade. Então, acho que a estética da igreja, ela converte as pessoas. Claro, né? que sim. É como se uma vez, uma vez na semana você vai lá para rezar no domingo, né? Não tem outra oportunidade. Você entra lá, você vê umas paredes brancas, tudo clean, tudo sem imagem de santo. Os santos que tem lá estão todos felizes, alegres, assim, não que os santos não tiveram suas alegrias e não foram felizes, mas que não mostre nem um pouco uma vida de sofrimento de nenhum deles, que não mostre a cruz, pinturas que escondam a cruz, que deixem o Cristo. Eu sempre cito o exemplo do Cristo que tem na igreja, na capela, né, que a igreja de Nossa Senhora de Copacabana, lá no Rio, que eu frequento quando eu tô lá. Então, na capela lá tem um Cristo morto, pregado, sem cruz. Então, você olha para aquilo lá, você vê Jesus Cristo sem a cruz. Por que eu vou querer viver a minha cruz, se nem o Cristo ali está com cruz? Então, a pessoa, vamos supor o seguinte, que a pessoa vai na igreja para rezar, passar uma tarde lá rezando, ou uns 10 minutos rezando, ela está em dúvida entre tomar uma decisão assertiva ou fazer um pecado. Ela olha para o Cristo sem a cruz, aquele Cristo está incentivando ela a viver uma vida sem a cruz. O que vai ser a escolha dela? Qual que vai ser a opção, né? Então é muito óbvio que isso vai dar um resultado ruim na vida cristã. Né? Isso não vai ter uma boa consequência. Então, voltar para as imagens piedosas, voltar para a beleza, tentar fugir um pouco da arte sacra minimalista, porque ela dá uma impressão de muito subjetivismo e de ser muito inacabada. Então, tem muitos artistas bons, muito bons, e que, por questão de modismo, assim, nos seminários, nos centros paroquiais, ficam na boca das pessoas. Então, sem citar nomes, mas a gente vê na pós ali da gente mesmo, só falam de um único artista. Só falam de um único artista que faz ícone. Não sabem falar de nenhum um outro, assim, quando pede assim, uma sugestão. Só fala do bendito, e não sei se ele é iconógrafo, não sei se ele cria os ícones mesmo, ou se é iconoclasta, mas só falam dele. Então, que segue uma perspectiva minimal, né, de arte. Não que isso seja errado, você pode colocar isso lá na igreja, mas não somente isso. Então, voltar um olhar para umas coisas que são mais completas, tecnicamente mais completas. Porque uma pessoa de 60 anos, de 70 anos, como meu pai, que vai lá rezar na igreja, ele nem vai entender uma pintura muito abstrata. Entende? Então, é uma assistência catequética, né? Eu vejo assim, eu como padre percebo o seguinte, são 3 problemas que entraram aí que a gente pode se dar conta, não é? A gente viu uma busca, querer voltar às fontes da igreja, não é como cometer um arqueologismo litúrgico. Pio XII já escreveu um artigo sobre isso, o artigo por na perdão, não sei se foi uma encíclica, não sei, me perdoe agora, não me lembro. Mas ele escreveu um texto sobre arqueologismo litúrgico, em que Pio XII diz que nós não podemos agora querer fazer com que a árvore frondosa da igreja de 2000 anos, que se desenvolveu durante séculos, volte a ser uma semente. Nós não vamos voltar a celebrar como os apóstolos celebravam, porque nós estamos negando a tradição em que a igreja se enriquece mutuamente com a cultura daquilo que é bom em 2000 anos. Claro, com a árvore a gente faz o quê? A gente poda, a gente faz algumas coisas com ela, mas ninguém, se você quiser voltar que a árvore seja uma semente, você vai ter que matar a árvore para fazer isso. Então eu percebo, um viés é esse. O segundo é uma tentativa da protestantização, não é?
que a gente viu entrar muito nesses últimos 60 anos em busca de uma aproximação com o mundo protestante. Nós acabamos renegando aquilo que é próprio nosso. A tradição. Exato. A gente começou a gente tirou as imagens, tirou o Santíssimo, foi tirando tudo, e quis deixar o mais possível, assim, em nome de uma espiritualidade, entre aspas, comunitária, que não é comunitária. Quando você entra num espaço desse, você não consegue rezar. Você só consegue rezar no espaço desse estando com todo mundo lá dentro. É numa igreja protestante. Se você entra numa igreja protestante, você não consegue rezar sozinho. Numa igreja católica, você entra e consegue rezar sozinho. Nós sabemos que a nossa fé não é individualista, ela é comunitária, mas a gente consegue ter um ato de piedade sozinho. Mas com essa busca desenfreada de se aproximar, negando aquilo que nós temos, então entrou sim um viés protestante dentro da arte sacra na igreja. E também uma busca por uma ruptura, como eu disse, né? Vamos inventar agora a roda do zero. Essas três coisas que eu disse, o Papa Bento XVI já se cansou de falar sobre a hermenêutica da continuidade, né? A gente quer que continue esse desenvolvimento de 2000 anos, mas a gente percebe hoje, por exemplo, pessoas poderem entender o que o padre está dizendo. Você pega um estilo de uma igreja hoje, né, que parece que uma espaçonave desceu ali na sociedade, desceu lá no centro da sociedade, aquele estilo de igreja, ele não tem nenhuma ligação com os 2000 anos. Porque uma igreja que foi basílica, depois o estilo românico, estilo gótico, estilo barroco, renascentista, elas têm todos os estilos diferentes, mas elas têm um critério dentro delas intrínseco que não muda. O estilo da igreja, a percepção do espaço, a forma como ela é construída, a beleza que ela é construída, isso não... Agora, outros aspectos arquitetônicos, culturais, isso claro que vai mudar ao longo de 2000 anos. Mas hoje a gente percebe uma ruptura, assim, é quase fatal. Você percebe assim que não tem nada a ver com a tradição católica de 2000 anos. Então, isso é um outro mal. E outra coisa que você disse, Vivi, que eu acho muito importante, é sobre o minimalismo confundido com sobriedade. Sobriedade é uma coisa. A sobriedade que o concílio pede na igreja, na liturgia, não é feiura e não é minimalismo. Tá? Então, outra confusão, o Papa Bento XVI, naquele livro Introdução ao Espírito da Música, ele fala justamente isso. Né? Então, ter cuidado para que isso não se perca, né? A sobriedade se confunda com a feiura. E, por fim, penso também de que... E só uma coisa, padre, ele fala, o Papa Emérito Bento fala a mesma coisa, tanto com a feiura, quanto com o exagero da estética, né? Ele fala nesse livro, ele fala a mesma coisa, pra gente não cuidar de ficar algo muito pobre, né? Mas também não cuidar para ficar aquela briga estilística de quem faz algo mais belo, mais bonito, mas algo que tem que passar aquilo que tem que passar. Né? Não precisa buscar a estética pela estética só também, mas que seja justo, né? Que tenha harmonia realmente na condição que se propõe. Sim, e continuando isso, a gente percebe que a teologia, a pessoa para entrar numa igreja dessa hoje e ela rezar, ela tem que ser um teólogo suprassumo. Às vezes as pessoas falam assim, é que vocês não entendem, né? Vocês têm que olhar, porque vocês têm que entrar numa igreja dessa e ver como que as paredes têm teologia. Meu filho, a mulher que vai rezar lá na igreja, a senhora do bairro, ela não fez teologia. Ela não vai entender aquela pintura que você colocou lá, com os elementos que você colocou, da forma como você colocou. Você vai ter que pôr um negócio do lado para poder explicar para ela, e mesmo assim ela não vai entender. Explicação. Aquilo que antes era objetivo, que as pessoas podiam rezar da cultura popular, da piedade popular, que as pessoas transcendiam, hoje a pessoa precisa fazer uma cadeira de teologia para entender a igreja onde ela está. Então, isso não você flexiona a teologia, você escraviza, você rende a ciência sagrada ao racionalismo e positivismo, em que a pessoa tem que entender todo o processo para ela conseguir rezar. E você já beira no marxismo e pensa na ideologia marxista, que é assim. Tá? Então, e como isso é pobre? Sim, é pobre. É pobre. Realmente é pobre. E aí imagina você ter que realmente... você tem que a ponto assim de que, vamos supor, você não tem, é muito pobre, assim, é muito raso, é um amor muito raso, uma devoção, uma fé muito rasa. Você depender disso assim para ter fé, né? É uma compreensão de fé muito rasa, é como se fosse um amor, né? Um amor conjugal que dependesse da utilidade de uma pessoa para ter o amor dela, né? Se não tem uma utilidade,
não tem um amor, né? Ele é muito raso, é muito, muito superficial, uma devoção muito superficial. Sim, e os arquitetos que estão nos entrando aí, eles sabem que nós percebemos isso também, isso entrou também na arte, a Vivi pode comentar, que são duas coisas, o subjetivismo e o funcionalismo. Ou seja, o Bento XVI também, naquele introdução ao espírito da música, ele disse que a arte se rendeu ao racionalismo, né, ao subjetivismo e ao funcionalismo. Você pega as grandes... Onde estão hoje as grandes obras que eram cantadas nas igrejas, né, nas missas? Estão nos teatros. Para quê? Para vender ingresso. Então, assim, você rendeu a arte, você rendeu tudo aquilo que era bonito em prol do capital, das indústrias. Então, o arquiteto faz uma igreja em nome dele para ficar bonita, né? Que ele coloca lá, e ele quer ter nome. Ele não está preocupado com a elevação das almas das pessoas. Ele está preocupado com a conversão das pessoas. Exato, com o seu nome. Ele não está preocupado com a teologia, com o que celebra ali. Ele está preocupado com o seu nome. Ele quer deixar uma marca naquela igreja. A gente vê... Sim. O exemplo de tudo que o senhor está falando, Padre, na minha cabeça, vem claramente a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. O Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Que ele tem uma utilidade, assim, uma função, sabe, em receber gente, e ele tem exatamente isso que o senhor falou. E perde um pouco, fica abstrato, sabe, perde muito do teor sagrado, né? Sim, eu, por exemplo, eu fui com a minha... Para o testemunho pessoal, eu fui com a excursão da minha paróquia no passado para lá, e eu tive que pegar o grupo inteiro, né, as 60 pessoas ali quase, e andar com eles explicando a basílica. Ó, desse lado tem as santas mulheres, desse lado o artista colocou isso, colocou aquilo outro, aqui significa isso, a bola da quina está pintada assim. Eu tive que ir explicando porque aquilo não tem uma explicação própria. A pessoa não consegue olhar aquilo e ter uma impressão própria. Então, você percebe que o funcionalismo, ele entrou, assim, por exemplo, se não serve, né? Se não serve, então, então tá, sabe? Então, assim, é muito... E a igreja foi se rendendo não só a isso, e como se rende ainda, a igreja, quanto eu digo aqui, quanto membros, né? Não a igreja sim, eles se renderam. Então, hoje a gente está rendido ao que? Até o bombeiro, gente, nós estamos rendidos. Até a escada, sabe, colocar corrimão no presbitério, porque senão o cadeirante não vai subir. Eu falei, minha filha, um cadeirante, para ele fazer leitura, ele vai fazer daqui de baixo. Um padre cadeirante, ele não vai ficar de pé no altar. Sabe? Então, assim, são coisas que você quer enfiar técnicas que são de segurança e devem ser colocadas, mas em todos os lugares, e que não é aplicado em todos os lugares. Entende? Então, esse tipo de... As portas da igreja, a porta principal, que tem que ser aberta para abrir, tem que abrir para fora, para todo mundo sair. Mas, meu filho, tem 10 portas na igreja. Você coloca, as 10 abrem para fora, mas a principal, que é o Cristo, tem que abrir para dentro, porque ele é a porta, como o evangelho do final de semana. Então, sabe, esses pequenos detalhes que emanam do sagrado, que hoje nós nos rendemos à ditadura do relativismo, do subjetivismo, do funcionalismo, do protestantismo, do arqueologismo, da ruptura, e assim... Da maçonaria. Exato. E assim a gente vai indo. Como assim... Então, pensa assim, padre, o que é uma solução, né, para isso, sabe? Porque se você não instrumentalizar profissionais da área... Só uma pergunta, o meu vídeo ainda tá travado ou voltou? Tá travado. Quer tentar a gente ligar de novo? Não vai dar, padre. Vai ficar... Acho que se tentar ligar de novo, ele vai ficar travado igual. Eu acho que só voltaria se eu ligasse pelo meu perfil, entende? Ah, entendi. Não, então continua. Vamos continuar aqui. Tá. Eu ia dizer o seguinte, né? Se a gente não instrumentalizar profissionais para estudar católicos, para estudar arquitetura, né? E estudar a tradição da igreja, para entender a valiosidade disso, entender a preciosidade disso, mesmo numa linguagem contemporânea, porque dá, sim, eu tenho muitos amigos que são arquitetos e são engenheiros, estão por aí em vários lugares do mundo, e eles trabalham com as linguagens atuais, com as linguagens modernas, mas eles têm uma ligação com a tradição muito forte. Então tem essa questão de acessibilidade, tem essa questão de estilo mais clean, mais tudo, mas ainda tem uma arte piedosa lá dentro, tem a disposição das imagens sagradas, tem uma valorização do espaço sagrado, uma valorização da liturgia, né? Tem uma finalidade. Mas, padre, se a gente não instrumentalizar profissionais para isso, quem que vai fazer as nossas igrejas? Por exemplo, um dos exemplos são os maçons. Então, a gente tem catedrais projetadas no Brasil que foram feitas por maçons. Eu não estou falando só do dinheiro, estou falando do profissional que desenhou aquilo.
Então, é óbvio que o sacrário vai estar embaixo. Sim. É o exemplo que você vê de sacrários, como a Catedral de Brasília, né? O sacrário fica embaixo do altar. Embaixo, gente, você está andando na igreja em cima, você está pisando aí no Santíssimo. Isso chega a ser diabólico. Você entrar numa igreja e pisar em cima do Santíssimo, isso é diabólico. Então, assim, se nós não instrumentalizarmos profissionais para fazer isso, não tem muito o que fazer, porque não adianta só ficar estudando e fechado e não produzir nada. Então, assim, os estudiosos da arte que têm veia para o mundo acadêmico produzam livros, produzam bibliografia para ter referência de estilo dentro disso para o catolicismo. Profissionais de arquitetura, profissionais de engenharia, formem comissões, formem grupos para instrumentalizar coisas que consigam ajudar as paróquias. E todo mundo, de modo geral, vida acadêmica ou não, se estudou um curso de graduação ou não estudou, seja humilde para conversar com o seu pároco, com o seu bispo, mas leve-se muito a questão da obediência, né, da humildade, em falar com o padre, falar com o bispo e explicar a eles a necessidade de termos igrejas belas, de termos arte piedosa. Então, formar comissões de arte sacra, comissões de restauração das igrejas. A gente tem aí o exemplo da diocese de vocês, é uma das poucas no Brasil que tem essa comissão. Se chama de arte sacra mesmo, padre? Como que chama? É a Comissão de Arquitetura e Arte Sacra. Algumas dioceses no Brasil têm a pedido da CNBB, e o intuito dela justamente é esse, né? O bispo é presidente, eu sou o padre responsável, o bispo é presidente de tudo, né? Mas eu sou o padre responsável, então eu sou o padre responsável, o padre Rafael Liberalesso, que inclusive já está nos assistindo, é o meu braço direito, né? E daí temos um arquiteto e 2 engenheiros. Então a nossa missão é justamente essa, acolher os projetos, ver se está tudo certo, ver se estão belos, se não são, o que tem que mudar, se está de acordo com a liturgia. Os padres mandam os projetos no e-mail da comissão, os arquitetos fazem em diversas áreas, mandam, a gente corrige o projeto, seja ele interno e externo. Por exemplo, hoje não, uns dias atrás chegou um projeto, porque agora que esse negócio da pandemia está tudo parado, né? Mas chegou um projeto em que eu tinha no presbitério 2 ambões, o sacrário estava no escanteado e o padre sentado no meio, né? E o altar com uma pedra que vinha só até a metade, parecia uma mesa. Então, o que eu vou fazer? Ele desenhou o presbitério corretamente, eu só vou dispor as coisas. É um ambão só, o altar não dá para ser assim, tem que, pelo menos vamos desenhar uma coisa mais bonita. Então, assim, esse tipo de trabalho da comissão. Ela vai dialogando com o arquiteto, mostrando para ele o que a igreja quer, redistribuir. E ninguém aqui, eu quero fazer uma ressalva aqui, tá? Nós não vamos querer trazer, gente, a igreja gótica de volta para cá, porque é impossível até hoje reproduzir o gótico como ele era, porque ele é fruto de um tempo. Mas nós queremos não perder o diálogo com a tradição da igreja. Então, elementos que permaneceram, o arco gótico, os elementos que permaneceram do gótico, do barroco, que a gente percebe do grego, do românico, que são coisas que são eternas, nós trazemos sim os arcos, as colunas, aquilo que vamos trazer para dentro, sabe? Mas de uma forma que dialogue com a modernidade. Sabe? Então, o papel da comissão é justamente esse, aprovar projetos, recebê-los, para que ninguém faça aquilo que é fruto da sua cabeça e depois tenha que gastar um dinheirão para poder consertar. Então, o papel da comissão é esse, ele ajuda não só em reformas de igreja, mas o projeto, desde o zero, orientando os profissionais. Ter esse cuidado para não ficar caricato, né, Padre Lucas, né? Ter uma temperança assim, nas coisas, né? Exato. Muito bom. Então, incentivar. Vivi, eu acho que as pessoas que fazem parte. Desculpa. Sim, pode Você vai falar, Padre, rapidinho, que quem faz parte do Instituto, né, do Centro Dom Bruno, eu acho que tem que ter consciência que existe essa comissão na diocese de vocês e que ela serve de exemplo para muitas outras dioceses. Então, tem gente do Brasil inteiro que escreve ou que pede ajuda para montar esse tipo de comissão, né, nas suas dioceses. Então, acho que vocês que são do Centro Dom Bruno têm que valorizar muito essa comissão que existe na diocese de vocês, cujos padres e o bispo estão muito próximos de vocês. Sim. Né? Então, valorizem isso, conversem, incentivem-os, né,
Vão perguntar para os padres o que está acontecendo, quais são os projetos que estão mexendo agora, façam visitas técnicas, vão conhecer as igrejas antes e depois, ajudem a comissão a se instrumentalizar, criem Instagram para a comissão, criem coisas para dar um valor para isso e fomentar isso como uma ajuda para as outras dioceses também. Acho que isso é muito importante. E para as dioceses que ainda não têm isso, se mexam para ter, né? Isso é muito importante. Claro. Vivi, agora são 8h15, eu quero ler os comentários que não mandaram para mim e também ler se tiver alguma pergunta, tá? Para a gente responder. Então, os comentários do Aurélio. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus te abençoe. Comentário da Camila Nascimento. A beleza importa, como diz Roger Scruton, né? Que a gente sabe que é o suprassumo, né? Sem beleza, perdemos o sentido da vida. Ótimo comentário. Comentário do Leonardo. Desde que eu comecei a escutar música clássica, comecei a perder o interesse por outros estilos. Claro, porque a música clássica ela vai ordenando, né? Tem ordem, ela tem ordem, então automaticamente vai colocando dentro de nós a ordem que nossa alma precisa. Michael Ronaldo, pede para Vivi indicar livros para que ele possa iniciar os estudos de História da Arte. Então, Vivi, é contigo. Tá, então, como é que é o nome da pessoa? Maicon, o penúltimo post no meu feed do meu Instagram, eu separei 9 dicas de livros. Lá tem 2 livros que são de História da Arte. Um deles é esse daqui, eu vou repetir, porque eu tô bem envolvida com esse livro aqui, ó. História da Arte no Ocidente, do Anthony Mason. Então, esse livro aqui é um livro maior que o tamanho normal assim, dos livros, e ele tem muitas imagens e ele fica em várias linguagens artísticas. É bom, você tem que fazer uma leitura do sumário do livro de História da Arte. Se o livro da História da Arte só vai contar histórias por pinturas, pelas pinturas, por quadros, então você vai ter que procurar outro livro de história do teatro, um livro de história da arte pela escultura, um livro de história da arte pela música, porque nós não podemos estudar a história da arte só por uma linguagem. A gente tem que entender a história da arte mesclando as poéticas artísticas, as linguagens artísticas. O que a música lá barroca representava, o que a música medieval, o que a arquitetura, o que a pintura, o que a cerâmica, o que os mosaicos, porque isso tudo conversa, né? Isso tudo geralmente vai ter a ver com a realidade social daquelas pessoas, com os materiais, com o lugar onde elas viviam, o que elas tinham mais acesso de ferramentas, o que não tinham. Então, isso é muito importante entender. Não fiquem estudando história da arte só por uma língua. Acho que é bem legal, mas ele também já fica mais para pintura. Mas eu acho que qualquer livro de história da arte vai ter alguma coisa para contribuir. Por mais que às vezes seja mais ultrapassado, assim, mais antigo, acho que sempre vai ter alguma coisa para te contribuir. Então, compre livros de história da arte nos sebos. Isso geralmente é muito barato, porque não é uma coisa da qual vocês vão se arrepender de ter comprado. Por mais que não os use assim agora, vai servir para ser consulta, né? Material de consulta. Então, você vai lá e lê aquilo para entender alguma outra coisa, né? Vai completar alguma coisa. Nunca um livro de história da arte é perdido. Por mais fraco que ele esteja, nunca um livro de história da arte é perdido, gente. Temos também aqui, o comentário do Alex. No catecismo tem duas belas imagens das catacumbas. Sim, o pastor de Hermas está aqui, essa imagem aqui, ó. Que está aqui. As que também estavam nas catacumbas, tá? Vamos ver. Outro comentário. Por dentro dele tem Henrique, também, né? Nas divisões. Vivi consegue... Sim, tem nas divisões, tem. Vivi, sobre citar os ícones cóptas como exemplo. O Henrique pediu aqui, não sei se a Vivi tem algum contato com os ícones cóptas. O meu amigo Luiz Henrique, ele tem umas manias meio ortodoxas aí, do rito bizantino, mas eu acho que são divisões dentro dos ritos. Então, eu não sei, Padre Lucas, o senhor lembra? Lá na Bose eles contam pra gente. São 27. São 28 ou 27. 27. Então, existem 27 ritos que são ligados a Roma, mas que têm uma ordem diferente, né? Os bizantinos e mais orientais. E aí, cada rito desses tem um nome, que não sou eu que vou dizer o nome desses ritos, porque eu não sei. Sim. Mas, e cada rito deles surge a partir de uma comunidade, surge derivado da vida de algum santo, algum estudioso da igreja daquele tempo, dos próprios apóstolos, né?
E aí, essas comunidades também desenvolvem técnicas dos ícones, mas os ritos bizantinos, de modo geral, são muito parecidos. A questão de forma, a questão do ouro, da representatividade e proporção é a mesma, só que mudam os estilos. E esses estilos levam nomes diferentes. Tudo bem. Aí, o que ele falou é um deles. Uhum. Bom, outro comentário aqui. O minimalismo é uma expressão da subjetividade atual, sim. Estamos nos esvaziando de sentido e símbolo. Com toda certeza, pode-se ler, estamos adoecendo. Isso é verdade também. Comentário, só um comentário. Outro comentário. Sou do Nordeste e aqui as capelas antigas são riquíssimas em detalhes. E sempre ouvimos de um ou outro dizendo sabedorias que interpretou a partir das imagens, né? Isso é verdade. Comentário do Alex. Verdade demais. As igrejas sequer têm o sacrário atrás do altar. Bom, isso aqui... Que dó. Isso aí é um atentado, né? Eu posso dizer para vocês, porque na Instrução Geral do Missal Romano, que está aqui, né? Vocês que é a Instrução Geral do Missal Romano, aqui quando fala das partes, né? Que fala do alto do sacrário, tem duas opções. Pode ter a capela do Santíssimo Sacramento e o sacrário no centro do presbitério, mas sempre fica a critério do bispo diocesano determinar aonde ele vai ficar, tá? Mas existem as duas opções, no centro ou na capela do Santíssimo. E aqui a gente entra em outro desdobramento. A gente sai da norma e entra no bom senso da fé, né, que pede para nós, Papa Bento XVI, Introdução ao Espírito da Liturgia. Quem não leu também, ou quem tem acesso, né, pode ler, buscar essa primeira obra que foi traduzida pelas edições CNBB do Papa Bento XVI, Teologia da Liturgia. E aqui, dentro desse livro, está a introdução à liturgia e nos fala justamente sobre a importância da centralidade do Cristo na igreja, né? Mas isso aqui dá pano para outra manga, a gente vamos falar depois, tá? Muito bem. Outro comentário da Marilda. Prefiro 1000 vezes a igreja tradicional de 2000 anos. É muito acolhedor entrar em uma igreja e ouvir um canto gregoriano. Sim, é. Vivi, seu vídeo voltou. Graças a Deus. Então, Louvado seja Deus. A Marilda nos abrilhantou com esse comentário. Realmente é importante nós temos o testemunho dos leigos, porque é em nome deles que são feitas as atrocidades das igrejas. Vamos fazer assim porque o povo não vai entender. Chamando o povo de burro, né? Quem fala isso, está falando uma grande coisa. Nós temos que fazer uma coisa mais simples, porque o povo não vai entender. Bom, você chama o povo de burro, você chama o povo de pobre, essa é a verdade, porque a pessoa muitas vezes ela vai na casa dela, ela não tem aquilo na casa dela, mas ela vai na igreja e ela consegue o único contato que ela vai ter na vida dela com a riqueza é na igreja, meu Deus do céu. Daí ela chega na igreja e tem um pano de prata e um copo no altar que é pior do que ela tem na casa dela. Sabe, quando alguém vai na casa dela receber uma visita, ela coloca o melhor copo que ela tem, dá a cama dela para a visita deitar. E na igreja é o pior, né? Para Nosso Senhor sempre é o pior, né? Então, eu fico... Desculpa que eu tenho um temperamento colérico, fleumático, então vocês me perdoem, porque às vezes eu me exalto com esses tipos de coisa. Mas eu acho que a igreja é a referência do sagrado, né? Então, se na igreja não tem uma sacralidade para o espaço litúrgico, onde é que vai ter, né, padre? Sim. Então, talvez a igreja é o primeiro passo para a pessoa organizar um oratório na casa, faz um oratório na sua casa, né? Não tem desculpa. E aproveitando o que você falou, Vivi, vamos responder a pergunta, então. Vamos ver aqui, pergunta do Max. O belo geralmente tem um custo alto. Como viabilizar uma construção de um espaço celebrativo em pequenas cidades? Então, Max, é o seguinte. A primeira coisa, depois a Vivi também vai dar a opinião dela, tá? Mas eu, enquanto parte espiritual aqui, tá? Não adianta o padre chegar numa paróquia com uma reta escavadeira e querer fazer o terror, entende? Nem os leigos. O padre, ele tem que, é papel dele e também dos leigos, que também tem um papel muito importante na formação dos outros, de mostrar a importância daquilo. O porquê nós temos que ter uma igreja bela, por que o altar tem que ser de mármore, por que o ambão tem que ser de mármore, a cadeira, o sacrário, né? Por que tudo isso aqui tem que ser bonito? Por quê? Porque atrás disso tem toda uma realeza do Cristo, nosso Senhor, que é o que congrega o seu povo na sua casa, ele vai morar aqui dentro, ele vai morar no sacrário, a nossa casa, a igreja, enfim, toda essa parte espiritual, teológica, ela tem que forrar o ambiente, tá? Essa é a primeira coisa. E você tem que dizer o porquê você vai fazer aquilo. Não como explicação minimalista, não é isso. Mas dar um sentido espiritual
Exato, para as pessoas, formar as pessoas mesmo. E elas vão se animar e ver com que elas podem ter algo a mais. Porque o que acontece? Muitas realidades, como a Vivi disse, a pessoa só teve contato na vida dela com aquele tipo de arte. Então, para ela tá bom. Então, se o padre chegar e falar assim, eu quero dar uma coisa melhor, ela vai dizer, não, padre, mas tá bom assim. Porque ela não teve nunca contato com uma arte, uma estética sacra mais elevada. E o dia que você apresenta para ela que é possível isso onde ela está, eles vão ajudar, tá? Porque o povo é o que mais ajuda. O povo, eles se encanta, mandam né? dinheiro A para pessoa Aparecida se do Norte, encanta. porque eles estão dando... Eles se encantam, claro. E o dinheiro vem. Né? Isso é uma coisa, tá? E a terceira coisa é assim, buscar pessoas profissionais que lhe ajudem, padre. Que lhe ajudem os leigos, né? O cara que vai fazer o mármore, encontrar um cara que tem um preço bom, que é católico, que ele entenda, sabe? Que ele vai te ajudar, sabe? E aí, ok, vamos fazer um projeto bonito, dentro das nossas possibilidades, daquilo que a gente pode, né? Na minha capelinha, se eu posso fazer um pé direito de 3 metros, o máximo que eu conseguir eu faço, eu coloco uma ogiva na janela, uma ogiva que eu consigo fazer uma ponta gótica ou enfim, fazendo isso daí, e até que eu consiga ter um espaço digno, simples, mas não medíocre, né, em relação a isso. Em relação ao dinheiro, vou dizer uma coisa, gente. É o seguinte, a gente não pode querer construir uma igreja belíssima em 1 ano, em 2 dias. Tá? Tenha consciência de que nós vamos demorar tempo. Algumas comunidades vão demorar, esforço do suor deles mesmo, elevar uma construção bela a Deus, como era na Idade Média. 100 anos, 150 anos, porque eles não tinham a tecnologia que nós temos. E hoje nós temos a tecnologia e não temos dinheiro. Né? Esse é o problema. Mas, sabe, ter paciência, que as coisas são feitas com paciência e mostrar o valor disso, né? E também mostrar para as pessoas, como aqui disse o Alex, né? Alex, não se deve o perfume mais caro, né? Às vezes as pessoas têm que se dar conta disso, né? Eu vou muitas vezes no mercado, e compro a coisa mais cara para mim e, de repente, deixo para Deus o pior, sabe? Eu vejo o padre, né, vai trocar de carro, já falei isso aqui para vir, eu vou repetir, vai trocar de carro, Repita você mesmo, tem que pensar pai. muito bem, meu filho, sabe? O padre, você vai trocar de carro, você tem que ver, há necessidade de trocar o carro? Mas há um carro que você consegue comprar com um valor menor em conta, que é um carro popular, e o resto do dinheiro, você não precisa comprar uma caminhonete, meu Deus, você investe nas coisas da igreja, sabe? Você investe naquilo que tem que ser investido, tá? Porque é o Cristo, é o principal. Sabe? Então tem que fazer renúncias, tem que fazer, porque a primeira coisa é a casa de Deus. Então, as pessoas, os leigos também assim. O que esse mês eu vou deixar de comprar para ajudar a comprar um cálice melhor para minha paróquia? Para comprar um sacrário novo? Para a gente fazer a reforma do presbitério da minha paróquia? Né? O que eu vou deixar de comprar esse mês? Eu vou deixar de usar em nome disso, sabe? Eu falo isso, Lídia, porque eu estou falando aqui, jogando a responsabilidade para mim, porque eu demorei agora, fazem 7 meses que eu estou aqui, para comprar uma toalha de linho para o meu altar. Sabe? Eu tenho vergonha disso. Porque a gente se preocupa com tanta coisa, eu arrumei a sacristia, tá? Deixou tudo muito bonito, trouxe o Santíssimo no meio do altar, ok. Mas o altar estava com uma toalha lá, sabe? Então, assim, fui pensando em todas essas coisas, mas esqueci daquilo que era o principal. Sabe? Então, isso também, nós estamos sujeitos a isso. A gente não pode falar assim, a gente é perfeito. Não é. Mas a gente tem que se dar conta de que não pode deixar para depois e nem deixar as coisas de Deus é caro, não vamos fazer. Não, nós podemos dar um jeito, né? Se procurar projetos dessas catedrais antigas que a gente está falando, assim, góticas, né? Você vê assim, que os projetos, procurem no Google projetos catedrais medievais. Elas foram construídas. Ver os projetos assim na internet, né? As pessoas atualizaram isso para a gente poder entender. Elas realmente foram construídas por partes. Então a gente também pode pensar em projetos que sejam executados por partes, né? E a questão do dinheiro, das prioridades é o que vai definir isso, né? Então, do interesse com as coisas. Mas existem sim formas mais econômicas de adaptar situações nas igrejas, né? De adaptar coisas. Por exemplo, na igreja do meu pai não, porque ele não é dono da igreja, a igreja que meu pai frequenta na cidade que meu pai vive, o padre pediu, o padre também, havia um padre lá por uns 15 ou 17 anos, depois, nessa virada de ano, trocou de padre, o padre anterior construiu a igreja nova, então entregou uma igreja, saiu com uma igreja nova, grande,
boa, assim, sabe? Muito, muito boa, né? Mas ela estava branca inteira, porque ele tinha acabado de construir a igreja e foi transferido. Aí, esse padre que chegou agora pediu minha ajuda de um outro rapaz do designer lá também para tentar colocar imagens dentro da igreja. A igreja não tinha dinheiro para contratar um artista plástico para pintar as paredes. O que foi feito? O que a gente fez? E o padre queria 4 passagens de Nossa Senhora, 4 pinturas de Nossa Senhora renascentistas, que fossem renascentistas, para a parede. Que artista plástico que ia reproduzir uma pintura renascentista? Tipo assim, no interior do Paraná, gente, eu não tinha dinheiro para fazer isso, né? Gigante, assim, que a igreja é mesmo muito grande. E aí, o que a gente fez? A gente mandou fazer com imagens de alta resolução. Esse meu amigo do designer, ele estilizou isso dentro dos programas certos para mandar fazer. E a gente imprimiu um banner. Da Anunciação, outro da Visitação, e foi as 4 imagens que conversavam no estilo. E a gente fez um banner para colocar lá. Só que não foi só o banner, a gente desenhou no banner uma moldura para cada quadro. Então a moldura ficou em 3D, em 4D, não sei como é que fica, como é que chama. E aí parecia que as imagens estão num quadro, sabe? Em 4 quadros na igreja, na parede da igreja. Então quem vê de longe aquilo tem certeza que é um quadro, uma moldura de um quadro. Não é só um banner que foi colocado e colado, instalado na parede. Então, e a igreja toda branca com aquelas referências dos quadros renascentistas, gigantes, assim, em cima do presbitério. Ficou uma coisa muito boa, muito bonita, sabe? Muito bonita. E não custou tão caro, né? Que aí mandou fazer o banner numa gráfica, como era um lugar muito alto, assim, da igreja, a igreja é muito grande de proporção e de altura, você não tem certeza que não é um quadro. Realmente parece que é um quadro, né? Quadro no lugar certo. Pareceu quadros, assim, na parede. Ficou gigantes, quadros de tamanho de gente, assim, de 2 metros, né, de altura. Muito, muito bom. Então, existem formas mais baratas de melhorar as coisas. Sim. E o comentário do seminarista aqui, tá? Do Rutiero Carvalho. O belo não pode ser confundido com o rebuscamento de determinados estilos arquitetônicos. O que falta é uma consciência litúrgica, teológica, técnica para a criação das igrejas. Então, sim, isso é importantíssimo, porque a arquitetura sacra emana do mistério, né? Ela emana da liturgia que se celebra. Não é a gente vai montar a igreja e depois celebrar a liturgia dentro. Não, é onde a liturgia é que define o espaço da igreja, né? A primeira coisa que a gente devia pensar numa igreja, a gente vai ficar o altar. E é a partir do altar que a gente começa a desenhar o resto. Então não é assim, constrói a igreja, depois coloca o altar lá dentro e ele não cabe. A igreja serve a igreja material, né, a casa, ele serve a liturgia, não é a liturgia que serve a igreja, né? Primeiro a liturgia e a estética, ela serve a liturgia. Sim, claro. Então, acho que é importante. Daí tem outros materiais que podem ser usados, não é só o mármore, né? A gente tem a madeira que pode ser usada também, sabe? Então, tem 1001 outras possibilidades para a gente fazer com que o belo chegue até as pessoas. Mas primeira coisa, Vivi, acho que para a gente coroar essa live, né? Acho que você poderia dar dicas práticas para as pessoas que estão na casa delas. Não adianta a pessoa querer ir lá mudar a igreja dela se ela não consegue arrumar nem o quarto de ela tá, para deixar ela bonita. Então, você podia dar dicas estéticas para as pessoas, como elas podem melhorar a sua vida estética, para começar a respirar um ar diferente e começar, entre aspas, me entendam bem, né? Curar, acho que assim, reprogramar a visão estética que se tem do mundo. Tá? Antes de você responder, deixa eu responder aqui a pergunta do Jadson. Qual o seu nome, padre? Jadson, eu sou o padre Lucas Rafael Fôlego. Sua bênção, Deus te abençoe. Tá, então, Vivi, responda para os nossos amigos, então. E é meu diretor espiritual, Padre Lucas, viu, Jadson? Então, como que as pessoas podem fazer podem melhorar, ter uma educação estética na vida comum, né, na vida cotidiana. Então, eu parto de um conceito do Roger Scruton, que faleceu, né, inclusive no início desse ano. Ele é um lord inglês, ele foi sagrado lord mesmo, e ele é um filósofo esteticista, então ele se debruça pelo tema da beleza nas coisas. Tem 2 livros que eu super recomendo, assim, rapidamente falando, que é o Beleza e a Arte e Imaginação dele. Então ele também tem um documentário
no YouTube que se chama Why Beauty Matter, né? Porque a beleza importa. Sugiro essas referências do Scruton, mas é para falar do conceito que ele trata de beleza cotidiana, sabe? De beleza mínima. Então, ele fala da ideia da beleza cotidiana, da beleza mínima, que não para a gente só voltar o nosso olhar para as belas artes nos grandes museus, nas grandes catedrais, mas para a gente ter um entendimento da beleza na vida cotidiana, na vida comum. Então, não precisa ser um padre para cuidar da beleza lá da igreja, não precisa ser uma freira para cuidar da beleza da paróquia. Você pode ser um leigo e também cuidar da beleza a partir da sua casa, né? Para daí você servir melhor na comunidade na qual você está inserido, na sua profissão. Não importa se você é um dentista, um médico, um pedreiro, um atendente lá na farmácia, né, um comerciante, se você é um advogado, não importa a sua profissão. Você precisa exercitar compreensões de educação estética, porque a pessoa educada esteticamente, ela vai ter mais capacidade criativa para se desenvolver na vida, e não importa a sua vocação, não importa a sua profissão, né? Isso é muito importante. Então, melhorar aspectos da casa é muito bom, e melhorar aspectos da aparência. Não estou dizendo que a gente tem que ser modelos, né? Capas de revista, não é essa a ideia, mas ter uma noção de estar bem apresentado para o mundo. Então, assim, eu não menciono aqui só a modéstia, mas ter um senso, né? Não adianta a pessoa viver só numa modéstia, enjaulada numa modéstia, sem a compreensão daquele significado. Se torna caricato. Você vê que a pessoa não vive a modéstia, ela só se veste com aquelas roupas, né? Então não é só isso, mas é a aparência mesmo. Se apresentar bem ao mundo, a sua linguagem, a forma de se comunicar, a forma de se apresentar, né? A comunicação e a aparência. Então ter um cuidado com isso, não só para as mulheres, mas para os homens também. Isso é muito mal visto ou bem visto pelas mulheres, a forma como os homens também se apresentam, né, no mundo. Então, e melhorar aspectos da casa. Então, vamos ter um exercício de educação estética por meio da hora do almoço. Sei lá, nem que as pessoas não tenham a refeição juntos, que estão na casa, preparem bem a mesa do almoço. Né? Arrumem bem a mesa, coloquem uma folha ali junto, coloquem as coisas bonitas na mesa, para a hora que quem se sentar ali tem uma experiência estética. Vai ter os sentidos, vai estar mexendo nos sentidos para ver aquilo. Separe uma parede da casa para colocar um quadro belo. Não tem dinheiro para comprar um quadro original? Vai imprimir uma imagem de alta resolução da internet e vai colocar no porta-retrato e vai colocar numa parede, numa estante. Vamos limpar determinada estante, vamos substituir aquelas coisas por outras coisas, né? Por imagens ali, por o que... vamos organizar um oratório em casa. Então, uma mesinha com objetos devocionais, com os ícones, alguma coisa de referência estética bela, para a pessoa fazer a oração ali, uma vela, terço, aquelas coisas. Casa, estabelecer pontos de referência para casa é muito importante. Tipo, uma parede com um quadro da Pietà, ou com um quadro lá de uma Madonna, de uma Nossa Senhora, né, renascentista, não sei. Escolha um lugar da casa e faça um quadrinho para aquilo. Então você sabe que aquele é o teu cantinho da beleza na sua casa. Ou que a refeição do domingo, não sei se as famílias têm alguma refeição que podem fazer juntas durante a semana, que seja uma refeição bela, que seja uma mesa bem posta. E são pequenas escolhas, não precisa resumir o juízo de gosto na música clássica, mas você pode se disciplinar de todos os dias ouvir uma peça de música clássica no YouTube, um concerto de música antiga no YouTube. Isso está acessível a todas as pessoas. Aí o juízo de gosto continua sendo particular, mas o desenvolvimento técnico é importante, né? Assistir bons filmes, a pessoa pode assistir as coisas na casa, procurar pelo cinema antigo. Muitos alunos, a pessoa, se querem estudar sobre cinema, não adianta só assistir os filmes mais modernos, tem que assistir, né, o cinema pós-guerra, ali, o cinema western, não sei, sabe, coisas de uma parte mais anterior da história do cinema, para entender o que os autores, os realizadores fazem hoje com os filmes, que brincadeiras são que eles usam, que referências eles usam hoje, né, no cinema contemporâneo. Então, os bons diretores usam referências de outros filmes, né? Então, isso tudo é importante para entender as coisas. E estudar, não dá para ter preguiça de estudar. Se você tem preguiça de ler um livro e se assume como uma pessoa que não vai ler, pois procure videoaulas, então. Da Arte do Belo, o professor Carlos Nogueira também. Embora o da Arte do Belo tenha uma linguagem mais rebuscada, já vamos avisar. Isso vai exigir mais tempo de compreensão, né? A pessoa vai levar mais tempo sobre ele, né? Mas também é um livro que vale a pena ler, tem muitas imagens lá no final.
Eu acho que ter coragem de estudar, não gosta de ler, procure videoaulas e as ouça, sabe? Não tem muito pra onde correr. Então, principalmente as pessoas da nossa idade, da nossa geração, tem que entender que nós somos responsáveis por uma contra-revolução na cultura. Tinha cultura, houve uma revolução, pois então a gente vai fazer a contra-revolução. Isso só se dá se a gente se instrumentalizar, né? Estudar. Não tem outra forma. Então tá. Eu quero, antes de passar a palavra final para Vivi, e dar a bênção, eu quero agradecer, Vivi, imensamente o convite em nome do Centro Cultural Dom Bruno. Muito obrigado por ter tido esse momento conosco. Esse vai pro YouTube, essa live, né? Vai para o YouTube, o pessoal vai poder depois, se quiser baixar o áudio, quiser assistir de novo, tá? Isso. Muito obrigado, Vivi, e dê suas considerações finais ao pessoal. Obrigada eu, padre. Fico feliz de conversar com o senhor, né? Com tantas pessoas aqui junto. E agradeço muito o Centro Dom Bruno também. O padre Felipe Xavier já tinha falado comigo antes. Fico muito honrada pelo convite, assim, honrada mesmo. Se Deus quiser, passando o Covid, eu irei até aí. Tenho coisas em andamento aí na Diocese de Frederico Westphalen, em projetos em andamento, projetos muito importantes. E aí a gente se encontra pessoalmente depois que o Covid der uma trégua, aí lá no Centro Dom Bruno, sabe? Estudem, fiquem com Deus, sejam atentos aí às aulas, às formações, e contem comigo, eu tô à disposição para outras coisas aí também. Obrigada, padre. Nada. Então, pessoal, vamos suplicar a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa semana, não é? Estamos aí iniciando a semana pedindo que Nossa Senhora nos proteja, nos guarde, e que Nosso Senhor ilumine a nossa inteligência para aprendermos e absorvermos as verdades da nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de Fátima e de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, Deus os abençoe e até uma próxima. Obrigado, Vivi. Boa noite. Obrigada.